beleza? Iraldo Barbosa, canal Investicard, sejam todos muito, mas muito bem-vindos. Mais um vídeo aqui neste canal. Galera, olha só, Itaú, Banco do Brasil, Santander e Bradesco são condenados por fazerem propagandas enganosas e devem restituir juros em dobro. Vamos entender sobre esse assunto neste vídeo, tá bom? Portanto, peço que você se inscreva neste canal, ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro de tudo que é conteúdo que a gente trouxe aqui. E bora lá! Bom, galera, a gente sabe que propaganda enganosa é algo que está atrelado ao coração do brasileiro, né? Geralmente você vê muitas e muitas lojas fazerem promoções que quando você chega lá e você vai ver, não tem nada daquilo. Realmente é propaganda enganosa. Eles fazem uma promoção de um jeito, fazem uma oferta de uma coisa de um jeito, e quando você chega lá para ver, o negócio é totalmente diferente. Não seria diferente com os bancos. E nós vamos falar sobre a sentença dada a esses bancos que mencionei no início do vídeo, Itaú, Banco do Brasil, Santander e Bradesco, tá? Por um juiz lá do estado do Maranhão. E eu vou trazer as informações para vocês, porque tudo isso culminou lá na época daqueles empréstimos lá da pandemia. Vocês lembram que foram suspensos e tem toda uma treta aí, tá bom? Então, eu vou trazer as informações para que você fique por dentro aí do que aconteceu. Então, na tela. O Tribunal de Justiça do Maranhão condenou os bancos Itaú, Banco do Brasil, Santander e Bradesco por propaganda enganosa. A sentença dada pelo juiz Douglas de Melo Martins diz respeito à suspensão de pagamentos de empréstimos durante a pandemia. A Federação Brasileira dos Bancos também foi condenada na decisão e deve recorrer. A decisão prevê que os bancos devolvam em dobro o que foi cobrado com juros dessas renegociações de dívidas. Não há dados de quantos brasileiros foram afetados. As informações são do portal UOL. A decisão diz respeito a 3 ações abertas por Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo do Maranhão e Instituto Defesa Coletiva. Os autores das ações coletivas alegam que os bancos veicularam publicidade enganosa na pandemia. Os bancos ofereceram uma suspensão dos pagamentos de dívidas, como empréstimos e financiamentos por 60 dias para pessoas físicas, micro e pequenas empresas. Isso ocorreu a partir do dia 16 de março de 2020. As dívidas suspensas, no entanto, foram renegociadas e tiveram incidência de novos juros e outros encargos, aumentando a dívida inicialmente contraída, o que não foi informado aos consumidores segundo as ações. Tá? Abre aspas, a oferta pública pela Febraban induziu os consumidores a acreditarem que a prorrogação do vencimento das dívidas seria realizada sem qualquer custo adicional, o que não ocorreu, configurando violação ao dever de boa-fé e à transparência na relação de consumo, fecha aspas, diz a sentença. O Banco Central afirmou que recebeu 13.843 pedidos sobre prorrogação em desfavor dos bancos entre 1º de abril e 31 de outubro de 2020. Dessas, 3.284 reclamações foram acolhidas pela autarquia. Os bancos devem restituir de forma dobrada os valores pagos pelos consumidores com os encargos. Esses valores devem ser corrigidos com juros e descontados da dívida ou serem pagos diretamente aos consumidores. Devem ainda informar os clientes dos termos das ofertas feitas na pandemia com contra-propaganda. Abre aspas. O objetivo é desfazer malefícios sociais causados pela publicidade enganosa, informando aos consumidores de maneira clara e precisa sobre os reais termos das ofertas de prorrogação de dívidas e corrigindo as informações anteriormente divulgadas, fecha aspas, diz a sentença. A sentença prevê ainda uma indenização de 50 milhões por danos morais coletivos, que será revertida em favor do Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos. A multa diária por descumprimento da decisão é de 50 mil. A Febraban afirmou que essas renegociações seguiram, abre aspas, princípios da informação e transparência e que vai recorrer da decisão. Tá, pessoal? Então, em suma, o que aconteceu foi o seguinte. As instituições, segundo o UOL, fizeram ali propostas de que iriam suspender as cobranças
de determinados empréstimos, desses clientes, empréstimos ou de cartão de crédito, enfim, qualquer que seja a proposta de crédito que tinha, tá? Vamos suspender porque estávamos ali no meio de uma pandemia, então estava complicado, estava tudo difícil, não tinha vida fácil para seu ninguém, tá? Porém, o que eles não falaram foi que essa suspensão teria juros em cargo, ou seja, teve gente que quando ouviu falar nessa questão de suspensão, vamos prorrogar e fazer uma suspensão para que você adiar o seu pagamento, por exemplo, começou em abril, então vamos fazer assim, você não precisa pagar abril, não precisa pagar maio, não precisa pagar junho nem julho, tá? E também não informou mais nada, porém, ao cabo em que eles começaram a fazer a cobrança, o negócio dobrou, em alguns casos triplicou. Ou seja, eles cobraram juro, mas de forma alguma, em momento algum, eles colocaram a propostas claras para que os consumidores entendessem que aquilo ali se tratava de uma suspensão que, no caso, seria suspenso, tá? Aqueles pagamentos daquela data por um prazo de 3, 4, 5 meses que não está constando aqui nas informações, nos autos, mas deveria deixar claro que, ao cabo desses meses que foram suspensos pelos determinados bancos, Itaú, Banco do Brasil, Santander e Bradesco, essas pessoas não pagariam nada a mais, tá? Ou essas pessoas pagariam os valores referentes a esses meses, ou seja, é uma prorrogação de contrato, vamos aumentar o contrato, vamos cobrar muito mais. Então, eles não deixaram claro, porque se tivesse deixado claro e o consumidor tivesse atendido essa demanda e aceitado, aí o problema era do consumidor. Vamos convir. Já que eles fizeram essa proposta e não deixaram as claras que iriam sim cobrar por esses tempos que ficariam suspensos os pagamentos, aí já é uma propaganda enganosa. Eu, como brasileiro, eu acredito que não tenha nada que venha desses bancos que seja de graça. Ou seja, se fosse eu, no meu caso, naquele tempo eu estava pagando alguma coisa, galera. Eu não me lembro do que era. Não sei se era uma renegociação que eu tinha do Itaú, que estava terminando. Eu estava pagando alguma... Não, era o Bradesco. Eu estava pagando o Bradesco mesmo, tá? Eu, inclusive, terminei de pagar o Bradesco no meio da pandemia. E eu não aceitei, não aderi a esse negócio. Eu paguei na data certinha. Porque eu sabia que se eu adiasse esses períodos, eles iriam... A minha dívida, que na época era R$780, e inclusive eu paguei à vista, ela iria triplicar, meu amigo. Ia ficar devendo uns R$2.000. Então eu não queria, acabei pagando lá, né? Pagando pelo próprio aplicativo ali em débito em conta. Não esperei vencer, já paguei logo, porque eu já sei como que são esses bancos no Brasil, tá? Eles dão com uma colher e tiram com uma pá carregadeira. Então, nesse contexto aí, fica decidido essa questão de que eles vão pagar uma indenização coletiva de 50 milhões, porque foram muitas pessoas que registraram ocorrências, tanto no Banco Central, recorreram, lá foram à justiça atrás, porque a situação ficou complicada. Imagina, a pessoa estava devendo R$2.000, ficou ali 6 meses suspenso, quando voltou ele estava devendo ali quase 10 mil. Então, é complicado, galera. Tá? Por esse lado, eu entendo que essas instituições precisam sim ser punidas severamente. E a Febraban vem agora dizer que não, que tudo que foi feito de acordo com as licitações de propaganda. Não foi. Se não está às claras, não tem nem o que recorrer. Tá? Eu para mim, se eu fosse um magistrado que trabalhasse com a justiça, no caso eu dobrava, tá? Eu dobrava o valor da indenização toda vez que a Febraban ela apelasse para a segunda instância, para a terceira instância, para cada instância que aumentasse, eu dobrava o valor. Foram 50 milhões coletivos, agora vai para 100. Perdeu na segunda instância, quer apelar para a terceira? Vai para 150 e vai aumentando, tá? Porque merece sim, tem que ser punido com os rigores da lei, pois isso trata-se de safadeza, tá? Muita safadeza num período em que estava todo mundo aí em situações caóticas em nosso país, tá bom? Então, espero que você tenha gostado do nosso conteúdo, do nosso vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Eu fico por aqui, ó. Fui!